A transmissão da hepatite B pode acontecer através de sangue, agulhas e materiais cortantes contaminados. Tintas de tatuagens, relações sexuais e até sessões de depilação podem se tornar condutores do vírus da hepatite B e C. A hepatite B e hepatite C são transmitidas através de relação sexual e sangue contaminado. A hepatite B tem uma grande taxa de contaminação através de relação sexual. Em comum, todas as hepatites têm algum grau de destruição das células hepáticas. A grande maioria das hepatites agudas são assintomáticas ou leva a sintomas que não são característicos, como febre, mal-estar, desânimo e dores musculares. São sintomas inespecíficos: cansaço, mal-estar, inchaço nas pernas, inchaço na barriga, uma fraqueza, uma sonolência, mas isso já é numa fase adiantada. E não é só a hepatite que dão esses sintomas, então às vezes as pessoas confundem. Eu acordo cedo todos os dias, como qualquer pessoa. Faço meus exercícios como qualquer pessoa. Fico com a minha família, brinco com a minha filha como qualquer pessoa. Trabalho 8 horas por dia como qualquer pessoa. Eu tenho hepatite C, como qualquer pessoa pode ter, inclusive você. 4 milhões de brasileiros estão infectados com a hepatite C. 95% não sabem. Não perca tempo, faça o teste. Uma anemia pode dar uma fraqueza igual da hepatite, e são coisas diferentes. A mais perigosa e temida das hepatites virais é a C. Estima-se que 3% da população mundial esteja contaminada, atingindo níveis 10 vezes maiores no continente africano. A hepatite C é perigosa porque pode cronificar e provocar a cirrose hepática e o hepatocarcinoma, que é o câncer do fígado. Hepatite B e hepatite C, que são as hepatites que têm risco de cronicidade, né? De tornar-se uma doença crônica. Quer dizer, elas podem se tornar uma doença crônica, e isso quer dizer o fígado vai sendo machucado aos poucos, a pessoa não sente nada, e realmente quando ela for sentir alguma coisa é porque essa doença já se tornou mais grave, já teve como complicação ou uma cirrose ou até câncer de fígado. A gestante que é portadora do vírus da hepatite B ou da hepatite C, ela deve ser acompanhada por um serviço especializado, que aqui em Cascavel é o CEDIP, e essa gestante ela vai fazer todos os exames para ver principalmente quanto está a sua carga viral. Hoje existe já alguns tratamentos que podem ser destinados à gestante para reduzir essa carga viral, principalmente na hepatite B. A hepatite C ainda não existe um protocolo de tratamento. O cuidado que deve ser tomado, na verdade, para a gestante que tem hepatite B, é o acompanhamento e a vacina nas primeiras 12 horas de vida para o bebezinho. Encontramos a enfermeira do Centro Especializado de Doenças Infecto-Parasitárias, CEDIP, de Cascavel, no encontro com manicures e outros agentes de saúde, onde informações e alertas sobre os perigos do contágio da hepatite através do uso de equipamentos sem a higienização necessária é o assunto principal. Realizamos também palestras para profissionais da área de manicures, por exemplo, para que elas conheçam o que é hepatite, como se transmite, para que essa população tenha acesso a esse serviço. É uma situação simples do dia a dia, mas que ainda acontece contaminação. Nessa contaminação de um simples alicate de unha, né, uma lâmina de gilete ou alicate de unha que se pega emprestado, ou um alicate de unha que não se teve cuidado de esterilização. Então, em termos de cuidado consigo mesmo, o que é o ideal? É que todas as pessoas, principalmente todas as mulheres que costumam fazer sempre arrumar unha na manicure, elas mesmas tivessem o seu alicate, a sua pinça, a sua espátula, né? Porque aí é uso próprio, é só meu, a gente brinca, é como escova de dente. Então, isso é de cada um. E os salões também teriam o cuidado de sempre manter a estufa funcionando na temperatura adequada. As moças que fazem manicure, elas fizeram cursos, né? Então elas estão orientadas, elas sabem que esse material tem que ser bem esterilizado. Não existe vacina para hepatite C
que é considerada pela Organização Mundial da Saúde como o maior problema de saúde pública. É também a maior causa de transplante hepático e transmite-se pelo sangue mais facilmente do que a AIDS. A hepatite C, uma grande taxa de contaminação através de sangue contaminado. Então, cuidado com tatuagem, com manicure, alicates de cutícula. O cuidado que a gente deve ter também dentistas, né? Esses profissionais que utilizam instrumentos que vão entrar em contato com o sangue e que poderão entrar em contato com o sangue da gente e a gente pode adquirir essas doenças. A hepatite E é uma hepatite infecciosa aguda. Sua transmissão é do tipo fecal-oral, através do contato com alimentos e água contaminados, e os sintomas iniciam em média 30 dias após o contágio. É mais comum após enchentes e não existe vacina para esse tipo de hepatite. É considerada uma hepatite branda, apesar de risco aumentado para mulheres grávidas, principalmente no terceiro trimestre da gravidez, e que pode evoluir para hepatite fulminante. Não existe tratamento específico. O paciente deve receber medicamentos sintomáticos e repousar. Pode ser prevenida através de medidas de higiene, devendo ser evitado comprar alimentos e bebidas de vendedores ambulantes. Hepatite E e hepatite G, no nosso meio, não é muito comum, né? São vírus diferentes, mas o comportamento, por exemplo, da hepatite E é muito semelhante da hepatite A. E no nosso país é mais comum na região norte. Então o comportamento dela é diferente da hepatite B, da hepatite C, que a transmissão normalmente é feita por via sanguínea e a evolução pode evoluir para uma doença crônica. A hepatite E tem um comportamento semelhante ao da hepatite A. Normalmente a evolução dela não é para uma hepatite, uma doença crônica. Depois do intervalo, você vai acompanhar uma biópsia do fígado, um procedimento realizado para descartar ou confirmar a malignidade da doença. A biópsia do fígado é coletar um pequeno fragmento que a gente consiga analisar o grau de inflamação que o fígado está sofrendo. A hepatite G é a hepatite descoberta mais recentemente, em 95, e é provocada pelo vírus VHG. Pode ser responsável por 0,3% de todas as hepatites virais. Desconhecem-se ainda todas as formas de contágio possíveis, mas sabe-se que a doença é transmitida, sobretudo, pelo contato sanguíneo. Aqui em Cascavel existem, principalmente o nosso serviço do CEDIP, e isso é junto com os outros postos de saúde, com outras IBS, sempre se faz muitas campanhas, principalmente alertando aquela pessoa que imagina que ela teve algum fator de risco, que ela teve relação sexual desprotegida, que ela teve contato com algumas pessoas que tinham hepatite, que sabem que tem alguém na família que tenha, né, que a mãe tinha, o pai, os irmãos, né? Então aquela pessoa que já começa a se preocupar, né, começa a se dar conta que existe algum risco, essa pessoa deveria sempre fazer o exame. É melhor fazer o exame e se apressar em fazer o exame, e esse exame inclusive ser negativo, do que às vezes deixar passar a oportunidade de poder fazer um tratamento. Em análises feitas nos Estados Unidos com doadores de sangue, demonstrou-se que cerca de 2% já teve contato com o vírus. Supõe-se que o VHG se encontre em 20 a 30% dos utilizadores de drogas injetáveis e em 10% das pessoas que fizeram transfusão de sangue. Quando a gente descobre no momento certo ou descobre num período que ainda é possível tratar, tem uma chance de cura. E se a gente descobre muito tarde, em fase de cirrose, muitas vezes não tem a possibilidade de tratar e aí é só uma fila de transplante. E muitas vezes já não há mais chances de conseguir essa cura. Como prevenir as hepatites B e C? Use camisinha. Não compartilhe escovas de dentes, lâminas de barbear ou de depilar, materiais de manicure, seringas e agulhas e materiais para tatuagens ou piercing. Medicamentos que deveriam curar podem se tornar vilões e causar hepatite medicamentosa.
A droga antidiabetes troglitazone, por exemplo, foi retirada do mercado em 2000 por causar hepatite. E o paracetamol, substância analgésica muito utilizada por crianças e adultos, em doses elevadas, também pode causar a doença. Pelo uso de muitos medicamentos, a gente tem até um índice bastante alto de hepatites por uso de medicamentos, hepatite medicamentosa. Até muitos, assim, nós brasileiros usamos muito anti-inflamatórios, por exemplo. É um medicamento que causa muita hepatite por medicamentos no nosso dia a dia. O uso de um medicamento comum que na Europa se tem muito cuidado é o nosso acetaminofém, o nosso paracetamol. Então, o nosso paracetamol em doses mais altas ou uso muito frequente é comum de causar hepatite. Em alguns países existe até um uso com bastante cautela o uso do paracetamol. A médica explica como o álcool pode acelerar o processo de cirrose hepática, comprometendo ainda mais a saúde do fígado. O que a gente sabe que piora, que apressa chegar a uma cirrose? É usar a bebida de álcool. Como a pessoa não sabe que ela tem, ela continua tomando sua cervejinha, seu vinho. E hoje se sabe que uma pessoa que tem hepatite B ou C, se ela usa bebida de álcool, o quadro vai apressar, vai piorar muito mais rapidamente. Uma biópsia pode ser necessária para descartar malignidade e determinar o grau da doença. Aproximadamente metade dos pacientes tratados irão se curar. Acompanhamos a biópsia de fígado percutânea realizada pelo médico Ricardo Tsuchiya num paciente de 44 anos. A biópsia do fígado é coletar um pequeno fragmento que a gente consiga analisar o grau de inflamação que o fígado está sofrendo e muitas vezes até a causa dessa inflamação que o fígado está sofrendo. A necessidade de fazer a biópsia é que nesses pacientes muitas vezes precisa de algum tratamento para que a doença não evolua por uma doença crônica, como é uma cirrose, como é um câncer de fígado. Então, se há necessidade de fazer um tratamento, a gente faz a biópsia, a coleta desse material do fígado, para a gente consiga dar mais informações para o médico clínico que vai tratar essa hepatite e a gente observar e acompanhar a evolução dessa hepatite. No programa de hoje, você pode conhecer um pouco mais sobre o contágio, tratamento e prevenção das hepatites. Os números são altos e devem ser combatidos através da prevenção e vacina, como afirmaram os especialistas que passaram pelo Medicina e Saúde desta semana. O que você acha de participar do Medicina e Saúde? Acesse nosso site e mande sua sugestão, dizendo qual tema gostaria de ver aqui no programa. É só acessar o seguinte endereço eletrônico: www.tarobacascavel.com.br/medicina e saúde, como está aparecendo aí no seu vídeo. Na semana que vem, vamos falar sobre um assunto sério que envolve duas áreas importantes para o desenvolvimento da criança. Você sabe qual é a diferença entre distúrbio e dificuldade de aprendizagem? O que dizem médicos, psicólogos e pedagogos sobre o drama que uma criança pode viver quando não consegue ler ou escrever? Não perca, é no próximo Medicina e Saúde e eu espero por você. Tchau!